Olá, pessoal! Neste exemplo, vamos ver como implementar o padrão de projetos Composite, utilizando então a tecnologia Java. Para isso, o que faremos inicialmente? Primeiro, vou realizar aqui a criação de um pacote Java para armazenar então todas as classes do exemplo que iremos criar. Então, o nosso pacote vai se chamar br.metodista.designpatterns.composite. Muito bem. E vamos, para esse exemplo, utilizar aqui o conceito de figuras. Tá? Então, para poder representar então, essa estruturação de composite, ou seja, de um componente dentro de outro, eu vou utilizar esse cenário que é bastante clássico, inclusive. Então, para tanto, vamos criar aqui uma classe figura, que vai representar a classe pai de toda essa estrutura hierárquica do nosso padrão de projetos. Bom, antes de começarmos, é fundamental marcarmos a classe figura como abstrata. Lembrando, nós estamos fazendo isso porque queremos que ninguém instancie a classe figura diretamente. Somente as classes filhas, ou seja, as classes que implementarem então a classe figura. Ok? Muito bem. Agora vamos então declarar aqui uma lista de figuras dentro da nossa classe figura. Então, o que significa isso? Apesar de soar estranho, deixa eu apenas adicionar o import lá em cima. Apesar de soar estranho, nós estamos dizendo que a classe figura, ela comporta dentro de si armazenar uma lista de outros objetos desta mesma classe figura, desta mesma instância de figura. Tá? E é isso aqui que vai dar toda a sistemática do padrão de projetos. Bom, mais abaixo, vou criar aqui um método public, pode ser, por exemplo, void desenhar. E este método, então, ele precisará ser implementado por todas as classes que, de alguma forma, estenderem aqui a classe figura. Agora sim, o método aqui devidamente criado como abstrato. Ok? Muito bem. Bom, agora então, como devemos proceder? Vamos criar algumas classes filhas de figura para que nós possamos então ter a representação do padrão de projetos. A primeira classe que eu criarei aqui será uma classe quadrado, por exemplo. Muito bem, a classe quadrado já está aqui devidamente criada. Primeiramente, vamos fazer com que ela tenha uma relação aqui de herança com a classe figura. Pois bem, e uma vez estabelecida então essa relação de herança, passamos então a sermos obrigados a implementar os métodos abstratos da classe figura, que nesse caso, lembrando, nós havíamos criado apenas um, que era o desenhar. Então vou copiar aqui este método, vou colá-lo aqui e cá está ele devidamente implementado. Muito bem. Algo que está faltando aqui, justamente se vocês olharem, é que em primeira instância, como eu copiei o método, o modificador abstract ainda está aqui, ele não vai permitir, porque essa classe não é abstrata. Muito bem. E agora nós temos um warning aqui aparecendo, lembrando, né, que ele aparece porque nós não declaramos ali com a anotação que o método estava sendo sobrescrito. Agora, tudo bem. Muito bem. Como vamos implementar o método desenhar? Primeiramente, eu vou fazer aqui um system.out.println, ou melhor, vou fazer apenas print, representando aqui qual é o formato do quadrado que eu desejo desenhar em tela. Vamos imaginar que eu vou colocar aqui um hashtag, ok? Muito bem. Então o hashtag já está devidamente implementado. Lembrando que quadrado é uma classe filha de figura, então ele, por sua vez, também tem acesso lá a todos os atributos e métodos da nossa classe quadrado. Então, neste caso, se nós colocarmos aqui o operador super, nós devemos visualizar então todos os métodos que a superclasse tem e, por consequência, também todos os seus atributos, desde que estejam visíveis a nós através do seu modificador de acesso. Neste caso, eu quero acessar a lista de objetos, que não está aqui disponível,
justamente porque, retornando lá a classe figura, ele foi criado aqui utilizando o modificador de acesso private. Então, para resolvermos isso, vamos aqui criar um acessor para este método. Neste caso, vamos criar para este atributo, perdão. Então, vamos criar aqui um getter e um setter para podermos acessar este elemento. Lá está, já temos um get e um set figura, ok? E agora, nós podemos então aqui, através do get, obter a lista de figuras. Vejam só. Melhor, aqui eu havia colocado no singular, eu vou deixar no plural só para ficar mais significativo de que nós temos uma lista e não somente um único elemento. Ok? Retornando então lá para a nossa classe quadrado, nós temos lá o nosso get figuras. Agora sim. Muito bem. O que eu vou fazer aqui com esse get figuras? Eu vou colocá-lo em um for. Vamos criar aqui uma figura, fig, recebendo então a nossa lista de figuras. Opa. E o que faremos com esta figura que foi recebida daquela lista? Nós vamos pedir para que ela seja desenhada, ok? Então, dessa forma, o quadrado ele já é capaz de desenhar o seu formato e invocar todas as figuras que estão ali dentro da sua lista de figuras, dentro da sua estrutura de figuras, para que estas também sejam desenhadas. No entanto, só tem algo aqui que eu ainda não apresentei a vocês, que é como nós podemos adicionar figuras a esta estrutura. Para isso, então, precisamos retornar aqui a nossa classe figura e simplesmente criar um método que seja capaz de nos auxiliar nessa tarefa. Bom, para fazê-lo, então, o que irei acrescentar aqui? Em primeira instância, um método public void adicionar figura. Ele deve receber, então, um único objeto do tipo figura, tal como está aqui. E então vamos adicioná-lo à nossa lista de figuras. Então, this.figuras.add e aqui, receber uma figura, ok? Muito bem. Então já temos o método aqui devidamente criado para adicionar figuras à nossa lista. No entanto, só para nos precavermos de que não ocorra então aqui o null pointer exception, porque essa instância ainda não foi inicializada, vamos de forma explícita declarar então o construtor padrão da classe, que é o public figura, e neste construtor nós vamos então instanciar aquela nossa lista, que é o this.figuras é igual a um novo ArrayList de figuras. Certo? Muito bem, então já está aqui devidamente salvo, vamos voltar para a nossa classe quadrado. Muito bem, então voltando aqui à nossa classe quadrado, eu vou criar mais uma outra classe aqui para podermos fazer uso do nosso padrão, que será a classe círculo, por exemplo. Classe círculo criada, vou limpar aqui as linhas de comentário, vou estabelecer a relação de herança com a nossa figura e por esse motivo vou ser forçado a implementar todos os métodos. Só para ganharmos um pouco mais de tempo, eu vou copiar aqui a implementação de desenhar do meu quadrado, ok? E só vou substituir ali do hashtag para um O, por exemplo. Ok? Muito bem. Então nós já temos lá a figura e temos duas implementações aqui que são a quadrado e círculo. Vamos implementar uma classe de teste para validarmos se tudo isso aqui funciona. Então mais uma classe, vou chamá-la aqui de teste, limpar as linhas de comentário e vamos criar o nosso método public static void main. Ok? Muito bem. Então agora vamos validar aqui então a utilização do padrão. Então vou criar uma classe figura e vou dizer que essa classe figura ela corresponde a um quadrado. Como a classe quadrado ela é filha de figura, nós podemos fazer isso normalmente. Inclusive,
Se eu aqui no final solicitar que essa nossa figura ela seja desenhada em tela, nós vamos ver então ela sendo desenhada. Vamos executar este código e vocês verão lá abaixo um hashtagzinho aqui sendo impresso. Só para facilitar a leitura, eu vou fazer aqui um System Out para termos ali uma linha saltada. Ok? Vou colocar aqui mais um pula-linha, /N, executando novamente, e vocês vão ver lá o nosso hashtag sendo impresso. Lá está ele sozinho, ok? Muito bem. Agora, qual é a vantagem, então, desse padrão de projetos? Nós já tínhamos aquela figura criada, correto? Então, agora, se nós quisermos adicionar novas figuras àquela figura, basta nós chamarmos o método adicionar figura, adicionarmos aqui, então, um novo quadrado. Ok? Muito bem. Então, agora nós temos um quadrado que está armazenado nesta figura e adicionamos um outro quadrado a essa composição. Se eu executar este arquivo, o que nós veremos aqui sendo impresso em tela são dois quadrados, pois eu tenho aqui, então, um dentro do outro, ok? E eu posso, então, agora ficar brincando aqui com essa composição, como, por exemplo, figura, ponto adicionar figura, um novo círculo. Vamos imprimir aqui mais uma vez para vocês verem. Então, olhem só, dois quadrados e um círculo. Eu poderia também criar aqui outro círculo, ou melhor, criar outra figura, figura 2 igual a um novo círculo. Adicionar aqui ainda, opa, o que está acontecendo? Ponto e vírgula esperado. Deve ter acontecido algum erro. Aqui está. Nós estamos aqui com espaço, perdão. Então, figura 2, new círculo. Figura 2, adicionar aqui um outro círculo dentro deste. E ainda para finalizar, na figura 1, adicionar a figura 2. Vejam só. Então, todas aquelas estruturas vão ser impressas em telas, né? 2 quadrados e 3 círculos. Então, este é um pouco aqui então do que o padrão Composite pode oferecer. O mais importante é que vocês entendam justamente essa questão de você poder criar múltiplas estruturas, todas elas com a mesma representação, ou seja, no fundo, todos os quadrados, círculos e figuras são figuras, e eu posso ir acrescentando elementos a eles, mas continuar sempre com aquela representação única de uma figura.